Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para receber a professora Norma Domingos, muito querida, que felizmente aceitou o nosso convite, né? E a professora Norma é professora do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, na Unesp, né? E ela fez toda a formação dela, como ela havia falado, em Araraquara, né? Português, francês. E ela tem ampla experiência na área de letras, com ênfase em língua e literatura francesas, atuando principalmente nos seguintes temas: francês, língua estrangeira, tradução, tradução literária, literatura francesa do século XIX, simbolismo e Villiers de l'Isle-Adam. Além de diversas traduções, ela tem vários artigos publicados que versam sobre Villiers de l'Isle-Adam, tradução literária e literatura francesa. Ela, desde 2010, é membro do grupo de pesquisas Vertente do Fantástico na Literatura, atuando nas seguintes linhas de pesquisa: dimensão estética e fronteiras conceituais do fantástico, tradução do fantástico. É ainda pesquisadora junto ao grupo de pesquisas narrativas estrangeiras modernas, gêneros híbridos da modernidade, do Departamento de Letras da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Atualmente, é vice-líder do grupo de pesquisas poéticas da negatividade, a melancolia, o mal e o niilismo na literatura e nas artes modernas, fins do século XIX ao século XX. Bom, Norma, fique à vontade. Muito obrigada por ter aceito. Estamos ansiosos para ouvi-la falar. Prazer é todo meu. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer às professoras, né? Você, Maria Lúcia, a professora Ana, que são as organizadoras, né, desse projeto de extensão muito rico, né? Para quem chegou depois, né, eu gostaria de dizer que eu não pude acompanhar em tempo real. As quartas-feiras, assim, um dia que eu estava muito ocupada no final do ano, com aulas e fazendo a disciplina do professor Álvaro Faleiros, que depois eu também fui obrigada a abandonar, porque um volume muito grande, reuniões e as comissões, o que todo mundo já sabe, né? Mas eu assisti todas fora do, né? Sempre tinha um link no YouTube, então eu sempre assistia. Eu acredito que a minha fala ela vai dialogar bastante, né, com todas as falas assim tão ricos que foram, né, com essa questão de trabalhar o significado desse francês para a modernidade, para a contemporaneidade. Eu acho que isso mesmo que eu vou falar sobre o século XIX vai dizer muito, e eu ouvi muitas perguntas dos alunos, né? E também, assim, as questões de cânone, as questões, né, que a professora Rita falou, as questões mesmo de recepção que a gente viu, assim, a intertextualidades que foram, assim, eu não vou chegar nesse ponto, mas a gente começa a perceber que é um universo riquíssimo. Então, eu acho que vai ter um diálogo bem interessante. Eu vou compartilhar, eu não sei se eu consigo compartilhar meu PowerPoint, eu vou fazer uma tentativa, senão eu vou compartilhar o PDF da minha apresentação, tá? Eu acho que eu não consigo mesmo, eu não vou me aventurar, eu vou ir mais para o esquema da minha aula mesmo, que eu já estou bem habituada. Eu vou compartilhar um PDF. Tem, assim, vocês vão ver que tem alguns slides que eles podem parecer que eles estão um pouco longos até, porque eu resolvi trazer citações e eu vou seguir um texto aqui que eu me propus para não fugir, que a gente sempre extrapola, e eu já vou começar com uma provocação aí.
Deixa eu diminuir um pouquinho essa, para conseguir pegar a citação toda do Calvino. Então, o que eu me propus foi fazer essa reflexão sobre a literatura fantástica na França do século XX, né? Aí eu venho com aquela provocação que o professor Girard falou, né? Eu acho que eu já trago essa provocação, e são essas reflexões para o século XXI. Então, eu começo aqui com o Calvino, porque eu acho que vai dialogar bastante com a questão da modernidade que ele abordou, mas eu vou trazer em específico, como a professora Rita, né, trouxe uma autora infanto-juvenil de Junessa para os alunos conhecerem. Hoje eles vão conhecer um autor que não é tão conhecido, um autor francês, o Villiers de l'Isle Adam, que é um autor do século XIX, que tem um texto riquíssimo. É um autor, então, por exemplo, todas as reflexões que eu vou apresentar aqui, elas são resultantes, assim, de aproximadamente 18 anos de estudo. Então, por acaso, eu acabei, desde o meu mestrado, me tornando especialista dele. Me afastei um pouco, mais voltada para os estudos da tradução, e agora com um projeto de fazer uma tradução na íntegra dos Contos Cruéis, e foi por isso que eu procurei o Álvaro, né, para pensar nessa ideia, retomar os estudos de tradução. Espero concretizar isso aí nos próximos 2 anos. Então, a gente vai ter, então, o século XIX, como que a gente chega até o século XXI? Eu costumo muito questionar isso e falar para os alunos, quando a minha literatura a literatura que eu sou responsável é século XVII e XVIII, e eu sempre tive essa inquietação, como fazer os alunos, eles lerem, gostarem, né, de uma literatura lá de Molière, do Candide, né, do Voltaire, do Racine, do Corneille, fazer isso que traga significado. Na verdade, a literatura, ela fala da condição humana, ela fala da nossa existência, das nossas angústias, e eu gosto muito dessa parte, que é uma introdução do Calvino àquele livro, né, aquela seleção que ele fez dos contos fantásticos do século XIX, que é intitulada O Fantástico Visionário e o Fantástico Cotidiano, e que é um texto que ele ele dialoga muito com outras reflexões, né, que diz respeito à literatura fantástica do século XIX, que é essa divisão, a meu ver, né, que fica muito bem claro das vertentes no período do século XIX, das vertentes do fantástico, né? O Calvino, então, ele traz o leitor, por que publicar, né, no final do século XX, né, essa publicação, eu acho que ela é do final do século XX, agora eu já não me recordo se já é século XXI, 2004 já, né? Então, por que publicar um livro do século XIX, o que isso poderia trazer para os leitores? Então, ele traz aí que o conto fantástico é uma das produções mais características da narrativa do século XIX, e também uma das mais significativas para nós, já que nos diz muitas coisas sobre a interioridade do indivíduo, sobre a simbologia coletiva. A nossa sensibilidade de hoje, o elemento sobrenatural que ocupa o centro desses enredos, sempre carregado de sentido, como a erupção do inconsciente, do reprimido, do esquecido, do que se distanciou de nossa atenção racional, né? Então, acho que isso dialoga muito com o que o professor Girard falou, né? Esse significado essa ponte entre o fantástico e a modernidade. Aí os grifos são meus, né? Aí está a modernidade do fantástico e a razão da volta de seu prestígio em nossa época. Sentimos que o fantástico diz coisas que se referem diretamente a nós. Eu acho que, como toda literatura, da mesma forma, eu costumo
trazer isso para os alunos quando eu trabalho século XVII e século XVIII, né? Agora, é claro que a nossa leitura, a nossa recepção, ela é outra, né? Embora estejamos menos dispostos do que os leitores do século passado a nos deixarmos surpreender por aparições e fantasmagorias, ou melhor, estamos prontos a apreciá-las de outro modo, como se fosse, né, o reflexo, a cor da época, né? Então, eu achei assim que o que eu tinha escolhido, eu já tinha pensado quando eu coloquei, bom, reflexões é muito amplo. Não, as minhas reflexões, elas vão girar em torno dessas duas grandes divisões que ocorrem no século XIX, que são características do romantismo e depois do simbolismo, e que vai ser determinante para a produção da literatura do século XX, uma literatura psicológica, uma literatura intimista, né, que chega até os meados do século XX também, né, essa literatura. E aí, a primeira pessoa, assim, né, de que eu, pelo menos, li e que aborda essa questão é o Castex, né, que vai ressaltar que a grande inspiração fantástica do século XIX, ela está realmente ligada a toda essa história do romantismo, e ela é alcançada por todas as nações do movimento. Aliás, ela é alcançada tardiamente na França, né? A França ainda estava muito determinada pelo teatro clássico, pela literatura clássica, né? Por todas aquelas pela própria racionalidade que se impôs nessa literatura do século XVII e XVIII, mesmo que a gente tenha vivido, né, o momento do iluminismo. O fantástico... Por quê? Já. O fantástico, ele vai começar no século já XVIII, né, na Alemanha, né, com o movimento pré-romântico alemão, ele vai começar depois na Inglaterra, e toda aquela necessidade de uma oposição a toda a hegemonia francesa, né? A França dominava a Europa. E aí, então, na França, só Victor Hugo, né, com a publicação do Hernani, no momento do romantismo, né, que o romantismo vai realmente chegar na França, né? Agora, então, na literatura francesa, o que o Castex observa é que esse primeiro período, ele realmente representa, né, o período que corresponde ao romantismo. Então, é aquelas histórias que tem lá um gosto pelo mistério, pelo sobrenatural, uma ânsia do absoluto, e que vai ter aquela eclosão de textos fantásticos entre 1830 e 1840. E nesse momento, né, já foi citado aqui, eles estão mais influenciados pelo Eta Hoffmann, né, o alemão, né, como acho que mais, não sei se a professora Renata tocou também, mas o professor Girard também, né? E depois, no último quarto de século, essa nova onda que virá, então é que eu vou abordar mais claramente, vou trazer os exemplos com o autor, né, que eu estudo, que é o Villiers de L'Isle-Adam, ela vai coincidir mais com o naturalismo e o simbolismo. Ela está mais ligada, né, nessa insatisfação que o próprio professor Girard ele colocou, de adequação ao mundo, aquela racionalidade, que a ciência não dá resposta para tudo. No final, nesse último quarto de século, já, eu acredito assim, que desde Baudelaire a gente começa a ver isso. Eu vejo um grande marco, né? 1856 ali, 57, a gente tem ao mesmo tempo Le Fleur du Mal, e a gente tem do outro lado o Comte definindo a filosofia dele ali. Eu sempre procuro mostrar para os alunos que eu percebo assim duas linhas da literatura nessa divisão. Os que seguem essa racionalidade, o positivismo do
do Kant, eles vão desembocar mais no realismo e no naturalismo, e os que seguem essa linha mais subjetiva, mais das correspondências, né, que seria do Baudelaire, vai desembocar no que seria o simbolismo e uma literatura diferenciada já no século XX, né? Nesse período, por essa inadaptação ao mundo e também o conflito com a igreja, que começa ali com o iluminismo, né, das crenças, de que a religião não dá conta, a filosofia não dá conta, eles se envolvem muito com ciências ocultas, hipnotismo, magnetismo, até assim, sessões de sonambulismo, tudo tentando buscar e sair daquele dogma, né, religioso cristão que não dá conta de explicar a angústia humana. E nesse sentido, aí volta o Edgar Allan Poe, que foi difundido, né, traduzido e muito difundido, lido pelo Edgar Allan Poe, pelo Baudelaire, né, o Edgar Allan Poe, e que aí, então, vão influenciar sobremaneira os escritores desse período aí, já a partir de 1860, 70, né, no último quarto do século. Realmente, aqui eu cito, né, o Castex, que faz essas duas, a primeira citação é do Castex. Os contos de Edgar Allan Poe conheceram na França um sucesso imediato e durável, porque a lógica raramente perde seu caminho, apesar da estranheza da invenção. O ordenador de prestígios, prestígios, não sei se vocês sabem, mas são magias, né? E aqui eu peguei esse sentido de magias, de fantasmagorias, né? Ele permanece sempre presente, com sua ingenuidade cruel e seu humor terrível. E essa influência do Edgar Allan Poe nesse período também é ressaltada pelo Kominsky. É interessante, eu conheci esse livro, olha, me perdoem os falantes de inglês, eu leio, entendo, mas o francês, ele destruiu a minha pronúncia do inglês, né? É um livro que foi a professora Karen Voulaubert que me apresentou no mestrado, eu acho um livro maravilhoso para quem se interessa. É um livro relativamente antigo, de 1992, do Kominsky, The Change Face of Horror, A Study of 19th Century French Fantasy Story, Short Story. Né? Então, A Face do Horror, um estudo do século XIX francês, né? Dos contos do século XIX francês. É um livro realmente muito interessante, e ele também confirma essa influência do Edgar Allan Poe. A popularidade dos contos do Edgar Allan Poe mudou dramaticamente o conceito do público em relação ao conto fantástico. As novas pressuposições literárias incluíram um elemento fantástico, que mais do que pertencer ao domínio convencional do sobrenatural, como no primeiro período, né? Então, o que se pensava sempre era nesse mundo sobrenatural que se sobrepunha ou até estava ao lado lá, né? Lembrando das reflexões do professor Girard do mundo real, em geral idiosincrásico e induzido pela realidade positiva. Então, ele aparece ali misturado naquela realidade. Aí isso é muito interessante. O Kominsky ele vai voltar em alguns aspectos que a gente pode também pensar em Todorov, que normalmente os teóricos eles caracterizam o gênero fantástico respaldado sempre em 3 elementos principais, né? Você tem a vida real, aí você tem uma intrusão, né? E aí esse sobrenatural que vai aparecer ali. Ele é definido normalmente, esse fantástico, pela essa irrupção de um acontecimento inexplicável na vida cotidiana. Então, o Kominsky, ele entra.
Mas aí ele vem e ressalta que nesse segundo período, além desses aspectos que são comuns, né, a gente vai ver, eu vou dar os exemplos dos contos do Villiers, a gente percebe os elementos desse sobrenatural que são característicos mais do período romântico, a gente vai ver que o grau de intromissão desse fantástico ele vai ser menor, há uma economia de incidentes, né? Uma organização que é resultado da influência do Edgar Allan Poe, sem dúvida, uma composição bastante condensada, lembrando que nós estamos no período caminhando para o simbolismo. Vocês vão ver, eu vou falar aqui muito de uma... Além da condensação característica do conto, nós contamos com uma condensação característica da poesia, né? São contos que muitas vezes a gente tem a presença de uma prosa poética muito grande, uma necessidade, né, de resolver esse fantástico, e um tom bem controlado, né? Não é aquela coisa, às vezes fica sempre naquela hesitação, a sugestão que é a grande palavra, né, da literatura simbolista. Eu vou sugerir, mas... Então, é sempre essa evocação de um elemento psicológico, né, por meio dessa sugestão, né, que é bem característico do movimento simbolista, que fazem esses contos diferirem muito dos contos românticos, em que a gente percebe, né, aquela realidade mesmo, vamos dizer, fantasmagórica, a presença daquela personagem, é a boneca, é a estátua, é aquele ser que... Não, aqui é tudo, né? Fica tudo um pouco sugestivo. E aí, o que eu gostei muito quando há um tempo atrás, acho que lá para 2015, quando eu li o texto do Calvino, o Calvino ele faz uma divisão em um outro sentido, mas que é muito interessante também e que corrobora com essa ideia, né? Ele, ele confronta o que ele chama de fantástico visionário e o fantástico cotidiano. E é muito interessante. Então, ele chama esse fantástico visionário, seriam, então, esse fantástico das 3 primeiras décadas do século XIX, que vão coincidir com talvez avance até um pouquinho mais, mas que vão coincidir com o romantismo, do fantástico cotidiano, que seria esse desse último quarto do século XIX, que vai chegar até o limiar do século XX, que seria um fantástico mental, psicológico, né? Essa divisão é muito interessante, porque nessa rúbrica aí desse fantástico cotidiano, ele vai reunir esses textos, mas ele fala também, o Calvino, que pode até parecer uma certa arbitrariedade, mas ele quer conduzir o leitor, quando ele faz essa apresentação, que tem uma belíssima tradução do Maurício Dias, não sei se vocês já viram, né, do professor Maurício Dias, da USP, né, a introdução. Depois, os contos que são publicados nessa seleção do Calvino, tem outros tradutores brasileiros, né? Bom, quem trabalha com tradução sempre destaca a questão da importância de um tradutor, né? Eu falo, a gente não pode falar de uma obra traduzida sem dar voz ao tradutor aí. Então, realmente foi um texto da Companhia das Letras muito bem cuidado. Depois de recuperar, né, o Calvino ele vai recuperar as definições do Todorov, ele discorre, então, sobre esse fantástico visionário. Eu posso mudar de slide? Ele discorre sobre esse fantástico visionário, que é, então, aquele que a gente vai encontrar
mais no romântico, né, no romantismo, e aí a gente tem muito características, embora o Théophile Gautier vá escrever, mas eu penso muito no Mérimée, no Théophile Gautier, alguns autores, né, ali, entre outros tantos, ele vai falar que, que tem uma sugestão muito visual, a realidade daquilo que você vê, ou você aceita ou não as aparições, né? A força, né, de que esse discurso ele mostra que por trás da aparência real tem um outro mundo convivendo, né? E ele ressalta que o conto fantástico almeja dar a ver, concretizando-se numa sequência de imagens e confiando sua força de comunicação ao poder de suscitar figuras. O que conta não é tanto a mestria na manipulação da palavra ou na busca pelos lampejos de um pensamento abstrato, mas a evidência de uma cena complexa e insólita. O que ele chama de elemento espetaculoso, ele é essencial à narração fantástica, né? Como uma estátua que se mexe, assim, você vê mesmo essa realidade espetaculosa aí. Ele ressalta ainda que, além dessa questão da arbitrariedade, que ele não quer generalizar, porque mesmo que haja na imaginação humana um espaço habitado por aparições visionárias, também há, nesse momento, um espaço, né, em que o sobrenatural ele pode se diluir, né? Torna-se invisível, no qual é muito mais sentido que visto com dimensão interior, como um estado de alma, e aí ele também ressalta que até mesmo o Hoffman, né, que a gente vê lá, o Homem da Areia, né, a boneca, o homem que tanto se compraz em evocar, né, o Hoffman, ele evoca, né, essas visões angustiadas e demoníacas, ele tem contos também regrados, com estrita economia, né, desse movimento, desse elemento espetacular, que também são tecidos com essas imagens, que seria característico, vamos dizer, do que ele vai chamar depois do fantástico cotidiano, né? Porque seriam também imagens que podem aparecer na vida cotidiana. Mas ele ressalta, mesmo fazendo essa ressalva a Hoffmann, que o Eta Hoffmann ele influenciou muitos autores românticos, como o Charles Nodier, até mesmo o Balzac, né, que a gente não pode aí querer caracterizar como um realista. O Balzac tem textos fantásticos, né? O Elixir lá, esqueci o nome do conto, mas é belíssimo, né, aquele conto, e o Théophile Gautier. Porque é em função dessas sugestões grotescas, né, noturnas, aquela coisa assim bem sombria, né, que aparece. Ele destaca outras tendências ainda, ele vai destacar também, como foi citado durante assim, não vou lembrar exatamente, mas a questão da influência do Gerard de Nerval, né, que traz aí nos contos lá da Sylvie Aurelia, um conto-sonho, aquelas, né, como se fossem devaneios, né, que tem toda a densidade lírica, que também vai influenciar os contos e os textos fantásticos do último quarto do século. Ele também destaca na questão do Mérimée, ele vai discursando, né, em função dos textos que ele selecionou. Quem não leu, assim, é um ótimo livro para ter um apanhado desse século XX, são os Contos Fantásticos do século XIX, organização do Ítalo Calvino, publicado. No final, eu vou deixar a referência aqui para vocês. O exotismo, que o Mérimée traz um exotismo ainda, também característico do romantismo,
que está presente muito nas histórias mediterrâneas e nórdicas, ele destaca isso. Mas aí ele passa em seguida a falar, e já já eu chego no meu interesse, vou tentar não me perder. Nossa, gente, eu já estou muito perdida já passou muito tempo. O Fantástico Cotidiano, vou chegar logo no Villiers. Então, seria esse fantástico do qual eu vou exemplificar aqui, mental, abstrato ou psicológico, com sugestões visuais mínimas, que vai privilegiar uma dimensão mais interior, vai privilegiar muito mais um estado de ânimo, que já tem origens nos contos filosóficos do século XVIII. A gente pode lembrar que século XVII e todo o período do teatro clássico, né, você não, só tinha que falar em racionalidade, era proibido colocar o maravilhoso, né, a racionalidade estava ali presente, e depois a gente tem ali o próprio Candide, né, que é um conto fantástico, que a gente já começa a ver aquela questão do maravilhoso presente ali, e também a influência do pré-romantismo alemão, que vai recuperar as histórias orais, o folclore, né? Aquela volta toda para a Idade Média. E ele quer muito mais representar o mundo interior da imaginação subjetivamente, esse fantástico cotidiano. E como eu já ressaltei, ele vai abundar em sugestões, porque é bem característico do próprio movimento simbolista. Eu vou avançar aqui. Fiquei surpresa em olhar que já são quase 15 para 7. Então, eu vou apresentar para vocês agora, talvez poucas pessoas conheçam, o Villiers de l'Isle-Adam, que é o autor que eu tenho, até tinha me afastado, e foi um prazer muito grande escrever essa fala. Na verdade, essa fala, gente, reúne. Se vocês jogarem Norma Domingo, vocês vão ver que eu falo de tudo isso em diversos textos, diversas publicações. E aí, então, foi um prazer muito grande e me deu um gás para realmente pensar em concretizar esse trabalho que eu tenho vontade há muito tempo de publicar Os Contos Cruéis na íntegra, traduzido, que a gente tem aí uns 10 contos dispersos em 2 edições, e mais alguns que eu traduzi na minha tese. Eu gosto muito dessa imagem, né, porque o Villiers, ele usa essa escritura fantástica, a prosa poética dele. Ele não é um autor simbolista que fica na Torre de Marfim, não, ele critica toda aquela sociedade burguesa, ele tem uma ironia, assim, voraz. Então, aí você tem a pilha dos livros ali, aparece a Axel, agora que eu não consigo enxergar, mas eu vou mostrar para vocês. Ele é conhecido, depois vai aparecer as obras, né? Ele é definido pelo Verlaine como um poeta maldito, né? Como um poeta maldito. É interessante, na Eva Futura, ele faz essa dedicatória, ele fala assim, au railleur e au rêveur. Então, aos zombadores, aqueles que ficam, né? E aos sonhadores, porque ele tem sempre isso, né? Ele tem aquele discurso mordaz, né? Irônico, e ao mesmo tempo ele almeja um outro plano para que arranque dessa angústia que o século XIX provocou tanto, com o cientificismo, com o mecanicismo, com aquela fé cega na ciência. Ele gente, eu queria, muita coisa para falar, a gente pode uma hora falar mais sobre isso, eu fico à disposição. Ele é um visionário no sentido de que na obra Contos Cruéis, ele tem um conto que eu gosto muito, que chama L'Affichage Céleste. Na verdade, ele fala de um outdoor celestial. Ele prevê que logo, logo vão fazer propagandas no céu, no século XIX, lá por volta de 1860. Quer dizer, olha os aviãozinhos aí, olha os balões, né? Eu já me deparei com um balão fazendo propaganda de imobiliária em Bauru, fiquei super surpresa.
porque na época começaram a colocar propagandas nos muros, né, em Paris. Então, ele é muito crítico, ele quer realmente, né, o Castex diz, arrancar a criatura da miséria de sua condição relativa para transportá-lo ao eterno. Então, ele acredita numa salvação, ele acredita que essa salvação se encontraria após a morte, né, que você não vai resolver, mas eu não acredito que ele dá as costas, ele critica e ele almeja um outro plano. Ele critica quem privilegia só as questões materiais em detrimento das espirituais. Então, ele passa por uma grande crise com relação à Igreja Católica, né, como a grande maioria no século XIX, e depois ele vai procurar as ciências ocultas, uma série de coisas, e ele vai depois, no final da vida, voltar ao cristianismo mesmo, né? E ele foi chamado pelo Michaud como exorcista do real e porteiro do ideal, que realmente ele quer execrar o real, essa realidade que ele não aceita, e ele busca esse ideal, né, que seria o l'au-delà, que está em outro plano, que seria isso. Aí eu vou tentar, aí, nesses últimos minutos que faltam, eu acho que eu vou conseguir exemplificar com vocês com o Verrat. Aqui, só destacando, né, ele é muito conhecido pelos Contos Cruéis, por Axel, que foi também traduzido pela professora Escoparo, da Federal do Paraná. O Tribulá Bonomé e os Contos Cruéis ainda não tem nenhuma tradução na íntegra, eu já me debrucei bastante sobre o Tribulá Bonomé, é uma outra obra que eu tenho vontade de traduzir, e Leve Futur, que foi traduzido pela Cecília Grenoaldi, uma publicação, acho que é de 2001, depois lá nas referências a gente confirma essa data. Uma belíssima tradução, e para quem tiver a curiosidade de... Ele tem, é claro, né, uma prosa, esse discurso fantástico, sempre trabalhando em nome dessa crítica que ele faz à sociedade do seu século, a sociedade contemporânea. A gente diria em francês que é um poeta raté, né, um poeta que não deu certo. Então, as prosas dele, ele só tem Première Poésie, que foi publicado às suas custas mesmo, aliás, a tia que ajudava, que publicou, mas depois toda a literatura dele a gente vai ver que ela é a prosa é altamente poética. E com essa ironia muito feroz contra tudo que o século XIX privilegiava em questões materiais, né? Sempre esquecendo do sentimental, do humano. Então, ele tem, na verdade, uma literatura, né, como é simbolista, ela é relativamente hermética. A gente poderia dizer que é uma... Mas os Contos Cruéis, não, viu? Que eles assim, seriam uma literatura para iniciados, que é o que almejavam os simbolistas, né? Mas os Contos Cruéis, esses três, no caso aqui, eles estão traduzidos na minha tese, que depois eu vou deixar a referência aqui, mas também está no domínio público. Quem colocar lá Norma Domingos acha a tese que eu defendi sob a orientação da professora Guacira Marcondes Machado, na FCL de Assis, em 2009. Então, eu vou começar por Verrat, que é uma obra-prima, eu acho. O que a gente tem aí? O Calvino, gente, ele coloca o Villiers entre os grandes, e ele coloca um outro conto que não está publicado, La Torture par l'Espérance, como um dos exemplos desse fantástico que ele chama puramente mental, psicológico. Ele coloca o Verrat, e acho que La Torture par l'Espérance está no Le Nouveau Conte Cruel, um dos exemplos perfeitos desse fantástico mental,
Então, ele coloca lá, mas o texto que aparece traduzido na obra é La torture par l'espérance. Isso se justifica, né, bem claramente. Aqui é interessante, o que eu quero destacar, né, para recuperar um pouco, que eu acho que não se falou tanto, eu vou voltar com alguns aspectos aí que normalmente caracterizam o fantástico, que a gente vê muito. A gente, embora seja um fantástico, vamos dizer, mais psicológico, mais mental, a gente vai ver que esse discurso fantástico, ele revela um outro discurso que é desse idealismo welleriano, que é regido pela filosofia de Hegel, né? Mas é muito interessante. Eu pus as citações aqui no começo em francês e vou colocar as traduções minhas, que são da tese de doutorado. Eu achei que a maioria são alunos de francês, né? Então, Raymond dit tranquillement les contes. Ce soir, nous sommes accablés de fatigue. La comtesse et moi. Tu serviras le souper vers 10 heures. O grifo é dele, então, né? O que aparece muito no texto simbolista, para quem não está, ainda mais numa prosa poética. Os simbolistas, eles gostam muito de destacar as palavras. Às vezes, elas aparecem em caixa alta. No caso do texto do Villiers, ora aparece em caixa alta, ora aparece em itálico. Então, como eu coloquei em itálico, eu coloquei em negrito aqui, mas no texto do Villiers, muitas coisas que ele quer destacar, ele coloca em itálico. Quer dizer, ele quer a esposa do conde morreu e ele fala para o criado dele, Raymond, diz tranquilamente o conde, esta noite nós estamos exaustos, a condessa e eu. Você servirá o jantar por volta de 10 horas. E a gente já sabe no começo que ela morreu, né? Ele destaca. Então, vai ficar sempre essa ideia de um devaneio do conde, que ele está sofrendo muito, né? Com a dor da perda da esposa. Ou então, a gente pensa como Raymond, que ele vai achar que é uma ilusão, justamente por causa dessa perda, né? Então, o criado, ele pensou aqui, senão não vai dar tempo, eu vou já ler a tradução. O criado pensou, então as traduções são minhas, tá? O criado pensou primeiramente que a dor forte demais, muito desesperada demais, tinha desorientara o espírito do seu senhor. Ele o conhecia desde a infância. Compreendeu no mesmo instante que que o choque de um despertar súbito demais poderia ser fatal a esse sonâmbulo. Aí os elementos da literatura fantástica, né? É sonambulismo, né? Tá dormindo e tá fazendo isso, é uma alucinação. Seu dever, primeiramente, era respeito a tal segredo. Ele entende, né? Ele gostava muito do conde, já conhecia desde criança. Aí vai aparecer uma série de indicações dessa hesitação do fantástico, né? É um devaneio do conde? Ele estava dormindo? Ou então uma série de comparações com o como, né? As pérolas estavam ainda mornas e seu reflexo nacarado mais suave, como que pelo calor de sua carne. Então, ele pega a joia, a pulseira, ele acha que está morna ainda, como se ela tivesse acabado de ser usada. Naquela noite, a opala brilhava como se tivesse acabado de ser abandonada, como se ela tivesse acabado de tirar aquela joia e como se o magnetismo delicado da bela morta a penetrasse ainda. A gente vai ver nesse conto que muitas indicações conduzem para que, influenciado aí pelo magnetismo, que a força da sua imaginação traria a Vera de volta. Mas depois a gente vai ver que ele vai mostrar que a solução não é essa, porque ele acredita numa vida após a morte, que aqui não é um plano ideal para se viver. Então, vai sempre reforçar essa questão
essa hesitação ou esse sobrenatural do fantástico, né? Então a gente vê aí que o Datol vivia, é o Conde Datol, né? Ele vivia entre a vigília, ele vivia duplamente como um iluminado, ele vivia entre a vigília e o sono. E aí a gente pode pensar, como caracteriza o Todorov, que esse conto ele termina como maravilhoso, né? Porque no final do conto, de repente, né, como uma resposta, um objeto brilhante cai do leito nupcial sobre a negra pele, com um barulho metálico, um raio do terrível dia terrestre iluminou-o. O abandonado abaixou-se, pegou-o e um sorriso sublime iluminou seu rosto ao reconhecer aquele objeto. Era a chave do túmulo. E ele tinha jogado, depois do enterro, ele dispensou todo mundo, ele jogou a chave dentro do túmulo. E aí a minha análise é assim, que esse sorriso dele, porque ele não ia mais poder encontrá-la, mas ela trouxe a chave de volta, então ele poderia encontrá-la no outro plano, e por isso que ele sorri no final e pega a chave, né? Mas a gente ainda fica nessa dúvida, né? Mas a chave está ali como um objeto presente que voltou. Eu vou avançar mais 5 minutinhos só para ilustrar para vocês e tomar o gostinho de que são contos belíssimos que... aqui é interessante. Aqui eu coloco as minhas referências do mestrado e doutorado. Ele fala no conto, no começo do conto, ele fala assim, esse jogo aí, qui verra, verra, le verra. E eu digo para vocês, qui lira, verra, le verra. Quem ler a verra vai gostar do conto, então é um apelo aí para que vocês leiam. Tem 9 contos traduzidos aqui, não são todos fantásticos, os contos cruéis, eles não representam a crueldade do fantástico, não tem sangue. Os contos cruéis, eles representam a crueldade do mundo. O mundo é cruel. É bem aquela coisa da angústia que a gente já viu tanto aqui nas outras nas outras falas, né? De que a necessidade de você, uma compreensão humana das suas angústias, dos seus sentimentos. Então, não tem sangue em Contos Cruéis, né? Tem sempre essa crítica feroz, e aí eu faço um recorte na minha tese de algum tipo de... Tem vários, né? Tem conto fantástico, tem esse que eu falei que é uma questão do visionário de ver a modernidade, tem a Máquina da Glória, né? Ele faz uma claque, né? A Machine Gloire. Tem um conto em verso, que é o Conte d'Amour. Tem Fleur de Ténèbres, um jogo muito grande com o Baudelaire, que seriam a Fleur de Ténèbres, né? Le Fleur du Mal, As Flores das Trevas, que é uma crítica, assim... Olha, outro dia, gente, eu vou ilustrar, assim. O Fleur de Ténèbres, ele fala assim que depois dos enterros, ficava um monte de coroa no cemitério. Os coveiros jogavam as coroas pelos muros e as floristas pegavam, enchiam aquelas cestas dela e iam vender para as damas à noite, né, nos boulevards de Paris. Ele fala isso. Aí, outro dia, foi tão engraçado, eu fui no clube aqui e tinha tido uma festa muito grande uns dias antes. E eu estava conversando com as meninas que trabalham lá, eu falei assim, nossa, uma amiga me trouxe um buquê muito bonito, ela conseguiu pegar, trouxe algumas que acho que eles não iam aproveitar. Aí as meninas lá do clube que trabalham, elas falaram assim, nossa, Norma, a gente estava doido para pegar, mas tinha uma coisa mais linda que a outra. O cara da decoração falou assim, não, 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 nós vamos levar tudo de volta, porque ele ia usar em outra festa. Quer dizer, ele ganhou numa festa e ia ganhar na outra. Mas de imediato veio Fleur de Ténèbres na minha cabeça, né? Porque é isso que eu falo, né? Como os grandes escritores, eles são esses visionários, né? Eles têm essa percepção, né?
Eu achei muito, muito interessante. Eu falei assim, nossa, olha aí a Fleur de Ténèbres do Villiers nas flores. Devem ter ganho uma fortuna, porque as meninas disseram que nunca viram um clube tão lindo, e o cara carregou tudo de novo no furgão que é refrigerado, porque tinha outra festa para decorar no sábado. Ganhou duplamente. E aí, o Lantercinha, que também está traduzido, aí também a gente vai ter, assim, essa... É sempre uma coisa que a gente fica em dúvida, né? Ele, então, é muito interessante essa questão do fantástico, que a gente vê muito, né? Vejam aí... Opa! Vejam aí que ele fala que tem toda essa ambientação do fantástico aí, né? Já é uma noite de inverno, estavam tomando chá. Aí tem sempre aquela questão: olha, o que eu vou contar agora para vocês realmente aconteceu. A pessoa quer colocar esse verídico para a gente, né? E a pessoa vem e narra a história. Então, isso acontece na narrativa o intersigno, né? Do intersigno. E é interessante, sempre é uma visão, né? Ele vai procurar, ele resolve sair, o personagem resolve sair de Paris, que está muito cansado, ele vai na casa ele quer visitar um abade muito querido, e aí quando ele chega que ele acha que é a casa, ele vê assim, ele pergunta, né, será que era a alucinação dele, né? Mas ele tinha visto a casa antes e de repente era uma coisa totalmente estranha que aparece, né? Como aí a gente começa a ter os presságios de uma morte em vários momentos do conto. E a gente nunca sabe, né, se ele viu aquilo, se aquilo está passando na memória. E depois, quando ele sai de lá, ele volta para Paris, aí ele descobre, então, bom, que nem disseram as outras, não vou dar spoiler total, né, para que vocês leiam. No mesmo fato acontece com Assim me prendre, em francês, Assim me prendre, que é o outro conto, foi uma tradução um pouco difícil. Assim me prendre seria assim, é de se confundir. Até parece que tem uma tradução que foi traduzido como é de se confundir. E eu traduzi por salvo engano, né? Se eu não estiver enganado, e é a mesma coisa que eu já coloquei, eu sabia que eu já estaria no final, eu coloquei eu coloquei no, no português a minha tradução. Aí toda aquela ambientação numa manhã cinzenta, passantes negros, uma grande. Aqui ele está citando, né? Ele anuncia muito tema com as epígrafes, e no caso aqui é do Baudelaire, e aquela coisa, minhas ideias estavam pálidas e brumosas, então uma série de efeitos fantásticos presentes. E aqui é a mesma coisa. Ele vai para uma reunião de negócios, ele para esperar o fiacre, né, a condução para ir, e de repente ele vê uma porta tão convidativa, e ele abre, aí na verdade é o necrotério de Paris. Aí ele fica assim, vê tudo aquilo ali, mas sempre fazendo a relação como se fosse o escritório que ele vai fazer negócios. Então, essa crítica à sociedade, né? Esses homens, eles estão todos mortos e não sabem, esses que estão negociando. Aí ele lembra da reunião, ele sai de lá e para o fiacre e fala para ir para Opéra. Quando ele desce, é o mesmo lugar. Ele fala assim, mas o que esse motorista me trouxe no mesmo lugar, né? Aí ele entra e aí ele vê que era o mesmo lugar, que era como se fosse o necrotério, mas assim, tem mesas, tem papéis esparramados, cabideiros, mas como se aqueles homens que estão só cuidando das coisas materiais, eles estão mortos.
Aí ele sai de lá desesperado e fala, decidido a nunca mais fazer negócios. Só para ilustrar aí para vocês, não sei se foi muito longo, se foi muito rápido, se conseguiram entender, eu fico à disposição. Vou só correr aqui e deixar algumas referências para quem quiser. Olha, a minha pretensão era falar da Claire Lenoir, do Tribunal Bonnemé. A Eva Futura, gente, então ele cria uma androide no século XIX, a Adali, que é a Eva Futura, é toda uma intertextualidade bíblica. Eu orientei um trabalho recentemente com a Samara Paradello, muito legal sobre as intertextualidades, inclusive são 6 livros. A Samara, que tem assim um conhecimento muito grande da religião, no final da análise, ela entendeu por que o Villiers tinha dividido a Eva Futura em 6 livros. São 6 dias da criação do mundo, ele cria a Eva Futura, e no 7º Deus descansa, né? Então, é muito bonito esse trabalho que a Samara, que foi nossa aluna aqui, foi bolsista nossa como a Glaucia aqui, né? Professora contribuindo no Departamento de Letras Modernas como docente de francês também. Aí eu coloquei alguns textos aí só para a Eva Futura, que é um livro belíssimo, muito bem cuidado, com um glossário muito bom da Ercília. O Calvino, para quem quiser ler. O texto do Kuminski, que eu acho muito legal e talvez nem todo mundo conheça. E fico aí à disposição de perguntas. Obrigada. Passa muito rápido, né, gente? Nós que agradecemos, Norma. Passa muito rápido e você conhece profundamente esse autor, então a gente fica com vontade de chamar você para dar um mini curso sobre ele na Unifesp, porque poucas pessoas trabalham com esse autor e ele é extremamente interessante, né? Quando a gente pensa em fim de século, a gente sempre pensa em Maupassant, né? É como se o Maupassant tivesse dominado, né, o conto fantástico no final do século, que não é verdade. Porque o Villiers tem coisas muito muito... interessante, só para ressaltar que eu não falei, embora o Villiers seja pouco conhecido, então a gente tem 2 professoras aí, né, que traduziram, a Ercília e depois eu acho que eu até peguei aqui, ó, o livro da Eva Futura, mas eu tenho o Axel também, da Sandra Escoparo, que é da Federal do Paraná. Essa é a Eva Futura, uma tradução publicada pela EDUSC, que foi publicada em, acho que é 2001, gente. 2001. E lembrando que o Axel, que é uma grande obra, inspirou o Edmundo Wilson a escrever o Castelo de Axo, né, que é a maior obra sobre o simbolismo francês. Lembrando que o Huysmans, que a Glaucia estuda, né, ele tem passagens grandes, né, em Arrebourg, falando dos contos cruéis, da escritura do Villiers. Então, e no Brasil, então, não é tão... Mas ele tem sido, nos últimos 20 anos, muito estudado na França, porque ele foi um grande precursor do movimento simbolista francês. Ele foi... ele foi exaltado, né, por Verlaine, ele foi denominado como um poeta maldito, ele foi louvado pelo Mallarmé, dizem, né? E ele é conhecido como um grand causeur, sabe? Ele é conhecido como um grand causeur, quer dizer, aquele prosador que fala muito. Então, diz que os contos dele, diz que normalmente eles eram contados e depois escritos. E tinha as Mardis do Mallarmé, e quando ele chegava, o Mallarmé passava a palavra para ele, só ele que falava. Sensacional, sensacional. E o que é interessante é que quando a gente pensa nesse, como você citou agora, né, nas Mardis para quem não tem hábito de ler os simbolistas, assim como os românticos, eles se reuniam
para trocar Nos ideias salões, né? nos salões, né? E nesse momento, primeiro quem recebeu foi o Zola, depois quem passou a receber no meio do século para o final foi o Mallarmé, né? Então eles todas as terças-feiras eles iam à casa do Mallarmé conversar. Né? E é interessante porque quando a gente começa a olhar em perspectiva o trabalho desses grupos que se formavam nesses cenáculos, né? A gente começa a entender as relações entre eles. Né? Então, o que num momento parece deslocado, a obra do Huysmans parece, na verdade, ela está em diálogo com tudo que estava sendo produzido. Né? Inclusive, esse pequeno, como essa designação desses poetas como poetas malditos veio de uma assemblagem, né, de uma coletânea feita pelo Verlaine, né, que reuniu esses poetas malditos. E a partir de então a gente passou a chamá-los assim. Eu tenho um texto também, gente, que muito obrigado, gente, pelos elogios que eu estou vendo no Todo mundo chat. gostou muito. A gente vai pensar assim para o ano que vem, viu? Eu tenho um texto escrito há muito tempo, eu fiz com o professor Donizete de Araraquara, um curso de poesia, ele é especialista em o Souza e Cruz, né? O Cruz e Souza, eu inverti aqui Cruz e Souza, e eu faço uma comparativa com o Villiers e com o Cruz e Souza como esse poeta maldito. Nossa, é muito. Quando a gente começa a comparar a obra, a gente percebe. Muitas vezes, quando eu faço algumas leituras de literatura brasileira desse período, eu vejo, porque os brasileiros, eles liam muito, né? Eles liam literatura, a recepção era muito grande, como eles eram influenciados, né, por essa literatura. É um diálogo constante e extremamente enriquecedor, né? Em que nenhuma das partes fica em desvantagem, digamos assim, né? Estou muito feliz porque, pelo menos, só já um minuto, Alejandra, que eu instiguei que vocês busquem os Contos Cruéis, né? Tem as publicações para quem lê francês. Quem tiver dificuldade pode acessar, então. A minha dissertação, eu não sei se ela está, talvez, no banco de dados da FCL de Araraquara, mas a tese está no domínio público, né? E os artigos, se vocês colocarem o meu nome. Então, tem uma pessoa que levantou a mão. Que a Lê pode falar, Lê. Boa noite, professora. Tem duas questões no chat, uma que faz um tempo, foi às 19h11. A Aline diz o seguinte, Aline Porto. No início, a professora falou de um autor que influenciou outros mais conhecidos. Gostaria que ela repetisse o nome, se possível. E daí, mais adiante, tem outra pergunta que eu posso ler depois. Nossa, agora eu não sei se é do Villiers ou... Acho que sim, deve ser. Ou do Edgar Allan Poe, que influenciou esses autores, ou do próprio Villiers? Acho que do próprio Villiers, não? Bom, eu não sei, não. Eu acredito que talvez sejam as influências. Eu acho que as duas grandes influências seriam do Edgar Allan Poe, nesse período do final do século, eu acho que seria isso. E o Villiers, eu acho que eu não destaquei tanto, mas ele influenciou todos os jovens simbolistas da época, né? Ele era mais velho, então a gente considera o Villiers como um precursor do simbolista. E o Hoffmann, né, que influenciou os outros autores também, mais da primeira época, embora o Cassius fala que ele também tinha alguns textos que vão mais para esse psicológico, para esse mental. Eu acho que seria mais isso, talvez o Edgar Allan Poe, a influência do Edgar Allan Poe na obra do Villiers, nos próprios contos desse final de século, e o Hoffmann, que é o Eta Hoffmann, o alemão, influenciando os autores mais do romantismo. Frestas e Arestas, gente, não sei se vocês já leram, da professora Karen Volobeff, é magnífico.
Eu tive a oportunidade de fazer a disciplina da professora Karen Volobeff, Ela é da incrível, né? literatura. Nossa, e a gente leu literatura romântica, a gente leu a prosa romântica do a prosa fantástica do romantismo, e ela selecionou textos da literatura mundial. Foi assim, foi espetacular. E também com a professora Luísa Camarani, eu também fiz o Fantástico, que é outra que tem livro publicado também, que é docente de Araraquara. Eu falo que eu sou muito grata dos períodos que eu estudei, eu tive uma formação muito boa, eu me formei, gente, em 86, me afastei, dando só aula, e voltei para a academia depois de 15 anos, né? E eu tive uma formação excelente, de 83 a 86 na FCL. E quando eu voltei em 2003, 2004, eu tive a oportunidade de fazer um curso de sábado também, os romantismos, lá em Araraquara, que era um curso de 60 horas, com todos os especialistas, e normalmente eram especialistas, olha, com o Márcio, né, nossa, com todos que vocês possam imaginar, os grandes especialistas dessa. Olha, eu falo que eu fui assim, muito presenteada. Esse curso foi maravilhoso, a gente viu e aí muitos do romantismo, a Patrícia, sabe, do alemão também, né, que trabalha junto, a professora Karen, nossa, foi um presente o curso. Coisas que a gente não esquece, né? É tão Não. incrível. E a Lê... tinha mais uma lá. Tinha mais uma tem pergunta. uma segunda pergunta que foi colocada pelo Daniel A Augusto, dos contos 19 e cruéis, 14. Isso. Quer que eu leia? Eu posso ler. Sim. Tá bom. Ele diz o seguinte, obrigado por... É melhor ler porque não fica na gravação. Certo, tá bom. Ele diz o seguinte, obrigada, professora, pela apresentação. Tenho uma questão. É possível considerar o conte cruel como um gênero específico? Se sim, quais seriam suas características? Em 1990, alguns pesquisadores publicaram os textos de outro escritor finissecular, o Octave Mirbeau, sob o título de Contes cruels, a partir da obra do L'Isle-Adam, mas reduzindo a escolha apenas ao tema da crueldade. Daniel, eu não acredito que a gente possa pensar como um gênero, porque se a gente pensar em gênero, o que eu falei para você, que de cruel, assim, de sangue, não tem nada nos contos cruéis. O que ele ressalta, que a gente analisa na prosa dele, é realmente que a crueldade está presente no mundo. Então, ele é muito crítico com relação a sociedade que só privilegia, né? Ele até muitas vezes, tem alguns embates, ele é considerado até misógino, porque do mesmo jeito que ele critica homens e mulheres, né? Por exemplo, a Eva Futura, para muitas pessoas, muitas vezes é considerado uma obra misógina. Eu não, no meu ponto de vista, eu não vejo. Eu acho que a mesma crítica feroz que ele faz para todas aquelas pessoas que não se preocupam com o sentimento, com o espiritual, e só com o material, ele vai criticar. A gente tem personagens masculinas que ele vai execrar extremamente. Eu não caracterizaria como contos cruéis, não. Acho inadequado você retomar nesse sentido, fazendo alusão ao Villiers. Para o Villiers, a crueldade é a crueldade do mundo. Você não vê sangue, você não vê... E só para exemplificar, assim, como ele critica da mesma forma que eu falei que as coroas eram jogadas e reaproveitadas financeiramente, tem o sentimentalismo que a relação ela é só discutida em termos monetários, sabe? Tem todo aquele jogo de diálogo. Na Eva Futura, é muito interessante. A gente tem o mago de Melon Park, né, que é um mago de Nova York, que
o amigo vai, ele deve um favor a esse amigo, ele gosta muito, e o amigo vai lá desesperado, que ele é apaixonado por uma moça assim que é lindíssima, mas que ela tem as orelhas só para pendurar brinco. Então, assim, né? E aí ele vai, então, pegar essa mulher belíssima, ele vai pegar outras mulheres, que ele ressalta as qualidades dessas mulheres, e vai colocar a alma da Sawana e vai criar a androide, a Adali, sabe? É muito interessante. É por aí, mas eu não vi isso daí, não. Eu não vi essa publicação. E tem alguma introdução, Daniel, que fale da inspiração nos contos cruéis? Teria que ler a obra para eu definir, mas não caracterizaria como um gênero, né? Talvez por ser contos e talvez por apresentar uma crueldade da realidade mesmo, né? Cotidiana. Né? Tá bom? Mais algum comentário? Alguma Fico muito pergunta? feliz, né? Como a professora Rita também despertou os alunos aí para a leitura, né? E muitos já estão lendo, né? O meu acho que é mais difícil que estivessem lendo, né? Essa literatura, mas olha, vocês vão se surpreender se vocês Sim, partirem aí para a leitura dos contos do Villiers. com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Se eu tivesse que fazer uma antologia dos melhores do século XIX, o Verrat certamente estaria É incluído. belíssimo, né? Você sabe que eu fazia muito tempo que eu não relia Maria Lúcia. E, nossa, a hora que eu montei essa apresentação, porque aí eu li tudo para ver que fragmento que eu ia pegar, né? Embora eu tenha várias publicações que eu analiso, nossa, eu fiquei assim, gente, como esse texto é maravilhoso. É de um lirismo, né? Eu tinha perdido isso, sabe? Sim, Eu é de tinha um perdido lirismo, e é isso. tão poético, e as imagens, né? E esse clima de sonho e realidade é muito bem tecido. É um dos meus contos preferidos, realmente, do 19. Aí os alunos podem conferir a minha tradução e provavelmente ela vai ser, né, refeita, porque a gente é muito crítica, mas eu acho que tem boas traduções ali, embora, né, já se passaram bastante tempo, né, mais de 10 anos da publicação, da defesa da tese, foi um trabalho assim, bastante de fôlego para traduzir a obra. Eu primeiro fiz um mestrado para conhecer, né, a obra não, né, uma seleção de contos, são 28 contos. É E bastante. aí essa empreitada aí que eu estou pensando em... Pensando não, que eu, se Vai Deus fazer. quiser, é minha meta agora para 22, Sim, 23. sim, sim. Então, gostaria de me despedir de vocês, agradecendo a professora Norma. Ficamos todos muito contentes que ela pôde aceitar e trouxe tantas coisas novas para a gente pensar, né? Espero que vocês leiam os textos que ela sugeriu, porque são realmente contos incríveis e que valem muito a pena. Então, gostaria de me despedir e lembrar que a semana que vem nós teremos a Maristela nos presenteando com uma apresentação sobre esqueci, mas É sobre o Barba Azul, o do Barba. Charles Perrault. Ai, que é lindo também, né? Eu vi já. Eu estava pensando na É Belle e la Barba Bête. Bleu. E nós estaremos aqui de novo com a professora Maristela falando sobre o Barba Azul. Né? Muito obrigada a todos e uma boa semana para vocês. Boa Mais noite. uma vez, muito Obrigada, professora obrigada. Foi um Norma. prazer Muito obrigada. muito Muito obrigada, um prazer. prazer muito grande, viu? Eu também. E fico à disposição aí, eu deixei meu e-mail aí para E-mail. quem quiser entrar em contato, tá bom? É só